pessoal, vocês estão com a Rê Saúde! Hoje vamos falar um pouquinho sobre o amor próprio. Esperando só minha convidada. Vai entrar pra gente conversar sobre um livro, um e-book que ela lançou há pouco tempo atrás. Muito bacana. E tô só esperando ela entrar. Oiê, tudo bem? Oi, galera, fiquem aí. Hoje a gente vai falar sobre o amor. Você se ama de verdade ou você às vezes se incomoda com alguma parte do seu corpo? Olha, eu tava irritadíssima com meu cabelo. Confesso. Aí eu fui lá, dei um jeito. Olha lá, Cindy já chegou. Cindy, entra aí, pede pra entrar que eu te adiciono. Oi, Ana Luísa. Boa noite para quem tá aqui. Sejam todos muito bem-vindos para o sexto de bom para vocês nessa sexta-feira. Oi, Si! Olá, tudo bem? Boa noite. Saúde! Saúde. Sim! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o amor próprio, né? O que isso afeta nos relacionamentos. E aí você fala também pra galera um pouquinho do seu trabalho depois, tá? Ok. Gente, olha só, eu sempre digo, se tá me ouvindo bem? Tá tudo ok. Eu só não estou te vendo. A tela tá preta para mim. Incrível isso, né? Estranho. Deixa eu Mas você sabe que uns dias atrás eu também fiz live dupla e aconteceu a mesma coisa. A pessoa não me via. Semana É passada coisa do também ficou Instagram. assim. Por que será, né? Deve ser algum bug aí do Instagram. Bom, Deve mas você ser. tá me ouvindo bem, então. Ouvindo eu tô. Então você vai me direcionando aí na hora que você quiser que eu fale, que é mais fácil. Tá bom, olha só, gente. Eu sempre falo, sempre comento lá, né, nas minhas postagens, que a gente tem que se amar em primeiro lugar. Porque se a gente não se ama, se a gente não tem amor dentro da gente, como que a gente doa para o outro, né? Tem que ser algo que você tem, que transborde para você poder entregar para o outro. E aí tem gente que fala, tá, mas como que eu faço para me amar se de repente eu não gosto de alguma parte do meu corpo, se eu tô acima do peso? Assim, já ela trabalha bastante, né, com mulheres que estão com um peso um pouco acima, e isso não tem a ver com amor, porque eu já vi mulheres que têm um peso até um pouco a mais do que o padrão de uma sociedade, e elas têm uma autoestima tão grande, elas se amam tanto, que elas, por onde elas vão, elas chamam atenção pela sua beleza, é o interno que transborda para o externo, né? Mas isso não quer dizer que você não tem que se cuidar, que você não tem que melhorar. Eu sempre digo, se tem algo que te incomoda, se mexe, não é? Não tem mulheres que também falam, ai, nossa, não gosto, tô com uma barriguinha, tô com não sei o quê. Mas, caraca, a pessoa não faz nada para que isso mude. Ela quer que a solução caia do céu. Então, eu acho que também existe um movimento para você se sentir melhor. Quais são as dicas que você dá para quando chega essa pessoa que está realmente para baixo, que não se ama, que está com problema de autoestima, se sentindo feia? O que você faz para dar aquele up nessa mulher e ela ficar, né, se sentindo realmente uma pessoa poderosa, bonita e trabalhando realmente essa questão do interno para fora, né? É justamente o que você falou, né? É a questão do reflexo da própria essência. Nem
nem todo dia e nem sempre a gente está satisfeita com tudo, e isso é muito normal, né? Eu costumo dizer que é a insatisfação que nos gera um motivo para agir. E justamente nesse contexto todo, inclusive, coincidentemente hoje, né? Porque essa live, o convite veio hoje à tarde, eu já tinha inclusive postado. É uma coisa que eu falo muito, que eu acredito, que eu uso muito, né? Primeiro que às vezes a gente se preocupa em o que o outro vai ver, antes de se preocupar como é que eu me sinto, né? E quem acompanhou meus status, eu acho que não foi nos stories hoje, foi para os status do WhatsApp. Inclusive um vídeo do Augusto Cury, né? Que ele explica exatamente, é até uma brincadeira que é feita normalmente, e é perguntado o que você precisa mudar primeiro, melhorar, a sua autoestima ou a sua autoimagem? Né? E a sua autoimagem é a maneira que você se enxerga, que você se vê, que você sente. Então, é justamente ela, né? E a maioria responde autoestima, porque numa visão, às vezes, quando a gente pensa, todo mundo quer ter autoestima, todo mundo quer melhorar a autoestima, ok. Mas para chegar na autoestima, existem pilares, né? E a maneira de se chegar nesses pilares da autoestima é você justamente aumentando essa régua do como eu me sinto. E mesmo que a barriguinha, o cabelo, enfim, porque mulher, né, quando você começa a conversar, acha coisa assim, eu já ouvi até o lóbulo da orelha, que você fala, oi, sério, Nossa sério isso. Senhora! Então, é uma coisa que eu falo muito isso. Quando você trabalha a sua autoimagem, que é a maneira que você se sente, mesmo que há algo que você deseja mudar, que você não está realmente satisfeita, e isso é bom, né? Porque a hora que você estiver satisfeito com tudo, você não melhora nada. Você não tem ação, você não tem motivo para agir. Então, a insatisfação, digamos assim, é a primeira busca, é o primeiro motivo. E essa insatisfação, você não tem que brigar com aquela parte propriamente dita. Você tem que, às vezes, é o que eu falo, né? Procura um profissional de imagem, né? Estou aqui justamente para isso. Por quê? Para, às vezes, com algum truque, às vezes tirando o foco daquilo que você não se sente tão bem e focando onde você mais se sente bem, você começa a melhorar a maneira que você sente, que você se enxerga. Quando você melhora isso, automaticamente a sua autoestima se eleva, né? E justamente pelo tema da live, a questão de se amar para amar o outro, porque não tem como você oferecer o que não tem, né? Como é que você oferece? Então, e às vezes a pessoa até costuma, né? Eu amo mais o outro do que a mim mesmo. Então, não ama, você está se enganando o outro, enganando você mesma, porque não tem como. Você não tem como oferecer o que você não tem, o que te falta. Exatamente. Então, justamente o trabalho da autoimagem é o primeiro degrau para que você comece, assim, conseguir ter tanto disciplina como vontade, motivação, para subir o degrau do autocuidado. E aí, dentro do autocuidado, né, as inúmeras possibilidades, desde se tratar com mais gentileza até diante do seu reflexo, que isso é outro problema muito sério, né? A crítica diante do espelho, a reclamação, né? E aí reclamação, suicídio Aí louco. você acaba focando naquilo que não tá legal, né? Não é Exatamente, tudo que se possível que foca no seu corpo, na sua essência, não tem nada que você olhe e fala assim, caraca,
meus dentes são perfeitos. Não Ah, é? eu, sei lá, eu tenho um nariz bonito. E Alguma coisa você tem outra, de bom, né? essa questão, às vezes, que as pessoas põem na cabeça é montagem de estereótipos, né? Sim, Não existe qual é a forma, qual é a maneira, qual é o desenho mais bonito. Não existe. O mais bonito é justamente aquilo que está mais seguro. É aquilo que está mais à vontade. Quando você está segura, ou seja, você tem o autocuidado, você começa a olhar, né, perceber a mudança da sua autoimagem, então você aumenta o autocuidado em todos os aspectos, desde o que você para ver, ler, né, o que você consome, sim, né, em todos os sentidos, não é a questão só alimentação, né, a gente se alimenta de tudo, da música, do filme, sim. das pessoas ao redor, né, o que é do que você anda se alimentando. Então, Alimentar não só o corpo, mas a não só mente o e a alma, corpo, o né? meio. E quando Exatamente. conecta com algo superior, você está se conectando com, né? Você está aumentando essa questão de amor por Deus, pelo universo. Isso tudo reflete também Exatamente. muito, né, em você. E com isso você é aquela pessoa, sabe, que de repente, sabe aquela pessoa que a gente ama conversar em qualquer circunstância, que tem um papo gostoso, aquela pessoa que ela se torna bonita diante do olhar, porque o brilho dela vem de essência, né? Exato. A gente nem sabe explicar o que Mas é nela é porque é bonito. dentro para fora, né? E as pessoas ficam se preocupando muito. É óbvio que a gente se preocupa também com o que está fora. A gente tem que Sim. se preocupar também. Mas se a gente Todo não bom faz produto tem que ter uma boa embalagem, mas exato, nem toda embalagem contém um produto de qualidade, né? Então, exatamente, exatamente. Porque assim, não adianta nada você ter um corpinho bonito, você ter um rosto perfeito e ser uma nojenta, uma pessoa intragável, que ninguém quer estar próximo. É questão até de energia, de vibração. Ninguém gosta de estar próximo de uma pessoa assim pesada, né? De energia, de vibração, enfim. É muito mais o que você é da sua essência que acaba externalizando, né? Eu sei que, olha, teve um dia, é muito engraçada essa história. Eu cheguei em um lugar, assim, eu tive umas mudanças bem, assim, drásticas na minha vida, de um tempo para cá, mas não só física, mas mental mesmo, de pensar de uma outra maneira em relação à vida, em relação às coisas que vão me acontecendo. Eu falo que a gratidão eleva muito assim o seu índice de elevação mesmo vibracional, né? Então, assim, você acaba se transformando numa pessoa mais agradável, enfim. Eu sei que eu estava num restaurante e aí chegaram algumas pessoas e me cumprimentaram assim meio de longe, sabe? Como se não me conhecesse. Aí ela sim, pegou, para o olho e falou: Renata, é você? Nossa, como você tá diferente, como você tá bonita. E aquilo, assim, para mim, na hora, sabe quando você não entende muito bem? Aí o meu esposo estava do meu lado, ele falou: Olha, como você mudou muito, como as pessoas estão notando. E também isso também ajuda você, né? Esse lance de autoestima, quando vem uma eu pessoa. falo que esse é o melhor elogio, principalmente quando a pessoa até te olha e fala, eu não sei o que é o cabelo, será que É, ela mudou o cabelo? Sabe, fica aquela coisa, a pessoa nem sabe onde mudou, mas você tem uma apresentação elegante de alguma maneira, por quê? Porque lá dentro de você está arrumado, está organizado, está bonito, então aquilo reflete por fora. E eu acho que é muito essa questão, até, eu acho que é a nossa dívida com Deus, vamos falar assim, sim, né? Se não for por uma questão de melhora, de evolução, não é uma questão de puramente se arrumar, mas no caso, usando a palavra arrumação, é se arrumar desde dentro,
né? Não é só uma fantasia, porque quando você não está bem por dentro e coloca alguma coisa, por mais que dá um jeito, lógico, que isso ajude, é até uma ferramenta, né? Quando você não tá legal por dentro, eu falo, você acordou, você não tá legal, naquele dia, procura caprichar um pouco mais no look, nas cores, usa as cores intencionalmente, porque as cores carregam uma energia, e aí, né, toda energia vai reverberar, vai conseguir transmutar ali alguma coisa, Tá. mas justamente por quê? Porque então você se arruma um pouco mais, você olha no espelho, por dentro você estava sentindo meio, né, aquela Uhum, coisa, meio para baixo. aquele dia nublado, mas aí você vê o brilho, né? Vê o sol. Então, automaticamente é inevitável você sorrir. Você sorriu, tudo lá dentro começa a mudar. Exato. Justamente porque nosso inconsciente é quem domina as nossas ações. E não faz distinção nenhuma do que é verdade ou não. Exato. Então, se você de repente não tá legal, né? Então você procura até o perfume, porque o cheiro também vai ter essa função, né? O perfume, a cor, o ambiente, de alguma maneira, a música, né? Não fica naquela. Então você não tá legal, você vai lá e põe uma sofrência. Você vai ladeira abaixo. Aí que você se afunda de vez, né? Aí você põe o quê? Você nem põe, você fica de pijama, pega o pote de sorvete, vai pro sofá e põe um filme para chorar na Netflix, ou seja, você vai se enterrando. Então, Exato. realmente, a nossa imagem, né, de fora, por exemplo, ela serve sim como uma ferramenta para, às vezes, dar um choque lá dentro e Sim. você conseguir mudar aquele padrão rapidamente. Mas o ideal sempre que você olhe para dentro, né, e faça aquela limpeza, tire as ervas daninhas, não deixa aquilo ficar enraizando, para justamente você poder ser tudo que nasceu para ser em essência. É. Você não entrar naquela vibe de ir absorvendo, né, a tristeza, alguma coisa ruim, ou eu não estou bonita, e aquilo vai piorando, piorando, piorando. Sim. E justamente citando, né, o vídeo que está lá no status, ele fala justamente isso. Você melhora a sua autoimagem, automaticamente você eleva a sua autoestima, e uma pessoa que começa melhorar a sua autoestima é uma pessoa que ela não só melhora com ela própria, né? Então, assim, se ela tem que dar chances, ela consegue dar. Espere namorar ninguém se você não sabe namorar você. Então, tudo isso é muito linkado, né, com a questão como, né, a questão do amor, do auto-amor, do autocuidado, isso tudo é muito linkado justamente com a nossa imagem, como a gente se sente. E não tem nada a ver com peso, altura, Não, nada disso. exatamente. Você sabe que eu gosto muito da Louise Wayne, né? Ela faz algumas técnicas de espelho. E eu sempre, no meu curso, ou quando eu tô dando mentoria, eu sempre falo para você fazer essas técnicas, mesmo que não, no começo pareça algo assim, fantasioso, que você olha para o espelho e Começo eu acho estranho, né? Fala, você faz as parece uma brincadeira afirmações. boba, fala, nossa, né? Faz as afirmações e você olha e fala, ai, caramba, eu tô falando cada besteira, mas no processo em que você vai fazendo isso, né, depois de algum tempo, eu sempre falo dos 21 dias, que é o período mínimo que você tem para o cérebro entender aquilo como uma verdade. Então você começa a se olhar no espelho, fazendo as afirmações diárias de que, olha, nossa, eu estou linda, eu sou maravilhosa, eu sou uma pessoa rica, sou uma pessoa plena. E começa a fazer essas afirmações. No começo você fala, ai, que idiotice. Mas isso vai entrando tanto na sua essência que isso passa a ser uma verdade. E você começa a perceber que as pessoas ao seu redor estão te enxergando dessa maneira que você está falando.
aquilo começa a reverberar. Tanto no livro, né, a sua melhor versão, reflexo da sua essência, né, no meu livro, tem técnicas semelhantes, que eu até chamo da técnica da autoimagem, né, a lista de autoimagem, que inclusive é cientificamente comprovado, né? E aí, para quem quiser até se aprofundar, tem um livro que chama-se Como Ser Sobrenatural. E isso não é só uma questão de beleza física, de algo assim. Isso serve para tudo, né? Inclusive para cura, saúde mesmo. Dentro também das mentorias, do que eu ensino, a gente pega todas essas técnicas, todas essas, né, facilitações, que eu chamo muito, né, de ferramentas facilitadoras, desde do look que você vai usar, desde a maneira como você vai trabalhar aquilo, justamente para ter a praticidade, porque a gente sabe que todo mundo tem um monte de coisa para resolver durante o dia, então a pessoa às vezes tem uma ideia assim, então para eu evidenciar um estilo ou para eu melhorar a imagem, eu tenho que ter um guarda-roupa com tudo, ou não é nada disso. Você tem que ter praticidade e saber o que funciona para você. E com essas ferramentas facilitadoras, a gente consegue tanto ir trazendo de dentro, como brincando com o de fora, para fortalecer. É um misto, é um ciclo, né, que tem que ser mexido para justamente isso começar a entrar no seu inconsciente e você chegar a fazer de forma automática. Exatamente como você respira, ou como um monte de coisa que você faz, até dirigir, de uma forma que você não precisa ficar ali preocupado o tempo todo pensando como, né? Você está tão habituado que você faz, simplesmente assim. Então, isso ajuda muito. Ô, Si, sabe que às vezes eu penso assim, como trabalha essa questão da autoimagem? Como que você faz quando você olha para a pessoa e fala assim, caraca, ela é tão bonita, né? Tem um corpo legal, ela é perfeita, tem um cabelo maravilhoso, uma pele linda. E essa pessoa, ela se olha no espelho e tem a imagem totalmente deturpada dela mesma. Ela não Sim, se vê, muito. né? Muito problema de distorção de imagem, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Justamente dentro do processo é toda uma escala que como eu falei, de ferramentas facilitadoras para inclusive investigar, digamos assim, o que está limitando, o que a pessoa acredita, São as né? O que suas ela crenças, acredita é sabe? São fundamental. as crenças embutidas, você Então, acha? E a tem questão muita coisa. também, né? Tem muita coisa assim, por exemplo, dentro de crença, coisas que foram ouvidas ou vivenciadas lá na primeira infância. Tá. Sabe, às vezes você pega a pessoa, que nem eu falei, e foi um fato, né? A pessoa, a gente fazendo um processo de imagem, e aí eu questionei, você usa acessório? Eu não uso brinco, porque o lóbulo da minha orelha é muito grande. E a pessoa tinha, inclusive, o cabelo grande. Por exemplo, o meu cabelo, que não está nem comprido. Uhum. Né? Mal você vê eu de brinco, porque o cabelo tem um volume e esconde. Tá. Quem é que está vendo o lóbulo da minha orelha? Ou seja, né? E aí você vê aonde mora, às vezes, uma neurose, uma crença, uma ideia que impede a pessoa de usar um brinco, gente. Uhum. E aí tem pessoa que não usa colar, às vezes por causa do tamanho do seio. Tem pessoa que não tem vergonha de se arrumar, né? E eu vou te falar, isso já aconteceu comigo, né? Quando eu engordei, eu tinha isso. E aí eu até brinco, né? Outra coisa que eu falo, a gente só se transforma cutucando lá, pô na vulnerabilidade. E isso era uma questão vulnerável para mim. Eu sentia vergonha de me arrumar, porque eu me achava justamente muito grande. Então, assim, qualquer coisa que eu fizesse ia chamar muita atenção. Então, sabe, eu tentava, Se vou me esconder. apagar. Sabe? A ideia, muitas vezes, pode reparar que é até a ideia do que o pretinho emagrece, e Uhum. isso eu falo muito, né? Nem sempre o pretinho emagrece e eu posso provar, porque não é a questão da cor. A cor,
ela vem aqui, no psicológico, no inconsciente, porque o preto, a cor preta é o quê? É até chamada de não cor, é a ausência de luz, certo? Uhum. Então, se é a ausência de luz, eu me apago. Tá. Então, no meu inconsciente, porque a gente não faz isso conscientemente, no meu inconsciente, se eu me sinto assim, com vergonha, Uhum. descontente, se eu tenho um problema de não aceitação, então olha aí como a gente já consegue ver crenças aí embutidas. Provavelmente eu vou usar o preto, Tá. sem perceber. Mas por quê? A minha intenção é me apagar. Uau. Que pesado, né? Né? E é uma coisa muito comum de se ver, muito comum. E aí você citou o merecimento. Também tem, né? E até dentro de todo o processo, por exemplo, quando a pessoa chega para fazer uma mentoria individual comigo, eu tenho cuidado, inclusive, de, dependendo do que ela precisa, fazer uma gravação diretamente para aquela questão que ela precisa com aquela técnica. Ou seja, então tem a plataforma também, o Clube de Estilo, que é uma plataforma com todo esse passo a passo. Às vezes a pessoa não tem tempo ou não tem grana para fazer uma mentoria. Então a plataforma, ela tem o acesso à plataforma e na plataforma, inclusive, até técnicas para conseguir ressignificar essa ideia do merecimento, porque também é inconsciente, também tem lá. Síndrome do impostor, outra Fala, questão que acontece pessoal, o que muito. significa essa síndrome do impostor? Que muita gente fala e não sabe o que é, né? A síndrome do impostor, ela está sempre de mão dada com a questão do merecimento. Né? Então, a síndrome do impostor é uma autocomparação exacerbada. Porque se a gente olhar, e vamos falar assim, muito simplificado, ninguém sabe tudo, né? Quantos profissionais de imagem tem? Quantos profissionais de relacionamento, como a Rê, tem? Uhum. Lógico que a Cindy tem o diferencial dela, como a Rê tem o diferencial dela, né? E tantos outros têm outros diferenciais, que eu falo que é justamente o que mais vai conectar com o nosso público. Sim. Né? Se todo mundo quisesse ou gostasse ou achasse que só a Cindy pode resolver essa questão da imagem feminina com especialização em plus size, gente, ia ser uma coisa, acho que pequena demais, hipócrita demais. A Cindy tem que se autodesenvolver o tempo todo. Uhum. A Cindy tem que buscar outras técnicas. Só que se a Cindy começar a olhar outros profissionais da área dela e ficar assim, nossa, mas olha, fulana, gente, ela faz aquilo, ela já tem aquilo outro, ela recebeu o prêmio daquilo outro, ou ela já escreveu mais livros que eu. E começar esse comparativo, essa martelação, Sim. logo eu vou começar a achar assim, não sou boa o suficiente, eu ainda preciso fazer mais um curso, Uhum. então eu não vou aparecer, Você nem se eu não, mete. eu não vou nem fazer a live, quem dirá então expor um troço, né, desse. A pessoa que está dentro da síndrome de um impostor, ela não consegue, por exemplo, tocar na vulnerabilidade dela. E Tá. todo crescimento precisa ser assim. Não tem. Não tem autodesenvolvimento sem você abrir sua vulnerabilidade. Não Tá. tem. Né? E isso aí você consegue captar perfeitamente no livro da Brené Brown, por exemplo, A Coragem de Ser Imperfeito. Uhum. E até onde tem a pesquisa, que ela fez uma pesquisa, justamente do quê? A primeira vergonha do ser humano é a própria imagem. Tá. Então, olha como isso é sério, Ô, sim, mas né? também quando vê o outro e assim, por exemplo, vê uma pessoa que é super referência para a gente. É diferente quando você tem um olhar, que você fala, cara, aquele ali tem algo que eu não tenho, mas eu vou chegar lá. E aí você começa a modelar outras pessoas que Então, já estão bem, acima de você para você crescer.
Então, É é um uma, olhar diferente naquilo, né? digamos assim, é uma não comparação de crítica, Sim, tá? Eu vou sim, até usar um exemplo, vou citar meu livro de novo. Eu escrevi um livro e eu fui colocando lá justamente esse passo a passo de uma reconstrução de uma imagem empoderada e estratégica. O que eu considero essencial para qualquer pessoa poder, inclusive, modificar todo o resto do que quiser em qualquer área. Porque, por exemplo, se você vai chegar, você vai pegar alguém para fazer uma mentoria sobre relacionamentos, em algum ponto vai ter que ser falado sobre a apresentação dessa pessoa, a imagem dessa pessoa, né? uhum, Por quê? Porque a imagem é a primeira percepção que se tem. Então, eu falo que tudo está linkado com a nossa imagem. Então, lógico que quando você trabalha isso, você abre você quebra barreiras para que todas as outras áreas da vida possam se elevar. E sim, isso acontece mesmo, tanto que dentro do processo sempre você percebe a pessoa, ela se reconecta a um propósito, ela descobre o propósito dela, ela consegue enxergar outros meios, até de áreas profissionais que ela pode exercer, justamente porque ela começa a enxergar, ela vai evidenciar os pontos fortes dela e ela vai com a questão vulnerabilidade, conseguir perceber quais são os pontos fracos e que isso não é motivo de vergonha e nem de esconder. tá, Justamente o contrário. Eu preciso acolher, compreender por que, que ali não é legal. O que aconteceu comigo, ou o que eu sinto, por exemplo, que de repente, o meu ponto fraco é falar em público, né? Eu começo a suar, eu não me sinto bem, poxa, eu tenho esse ponto fraco. Aconteceu alguma coisa? A gente volta lá em crenças, sim, né? E começa, então é um vai e vem que você começa eu falo assim, é um mergulho interno tão profundo que você vai tirando os destroços, você ah, vai limpando e inevitavelmente você vai encontrar um baú de tesouro ali, sim. que são seus pontos fortes, que é o seu diferencial. Sabe que E quando você encontra isso, é o momento que você percebe qual é a tua essência, você percebe por que que você é da maneira que você é. Que tudo bem você querer modificar alguns pontos, às vezes querer o cabelo curto, às vezes querer o cabelo comprido, às vezes querer ser loira, outras vezes morena, e tá tudo bem, desde que você percebe quem é você e se aceita. E vou até falar essa questão morena, loira, etc. Sabe essas pessoas, por exemplo, que tem tanta tatuagem que cobre o corpo, que às vezes faz até mutilação, sim, né? E coloca coisa. O cabelo, aquela questão do cabelo, assim, é todo colorido. Não é questão de preconceito, gente. Mas é uma questão de que, com certeza, tá falando cientificamente de pesquisas, de estudos. Essas pessoas não se aceitam. sim. Então elas começam A a mudar, porque eu curto. Porque tá usando. Não, não é. É simplesmente porque ela quer apagar, ela quer modificar aquilo que incomoda e é inconsciente. sim. E aí, quando a pessoa começa até se descobrir, eu acho que ela vai começar a colocar os limites também, né? Ela vai começar a dizer não quando ela tem que dizer. Eu acho que muda toda uma concepção de vida. Ela começa a se tornar uma pessoa mais ativa para a vida, né? Ela começa a olhar aquilo e falar: peraí, eu sou o protagonista da minha história. E em todas as áreas, porque se você não está bem internamente, isso vai refletir em tudo. Então, assim, Exatamente. mais que mude a parte externa, se você não fizer esse resgate de você com você mesma,
né? E ter esse momento de querer entender o que está acontecendo, quais são meus monstros, e ok eu ter meus monstros, porque quando eu conheço os meus monstros, eu sei como domá-los. Eu sei como. Vou também entender os pontos fracos desses monstros. Não é? Exatamente. E aí eu falo, né? Uma pessoa que só se arruma sem entender isso, sem buscar essa parte, ela é uma pessoa fantasiada de outra qualquer. Exato, exato. E eu falo sempre assim, né? Não deixe para usar as suas melhores roupas em um evento especial. O evento especial é o seu dia de hoje, é o presente. glória. É a dádiva que você recebeu, né? Hoje Deus permitiu que você está aqui. Então você não sabe se você tem esse presente amanhã, né? Por isso que hoje é o presente. A roupa, né? O que você, a taça, o vinho e todo o resto, o brinde à vida, a celebração. É por isso que eu falo assim, todo mundo tem dia difícil, todo mundo tem perrengue na vida, né? Mas realmente a questão do que eu falo para mim mesma, né? Do que eu faço, mesmo diante de uma situação muito ruim, é o que vai fazer o meu diferencial depois disso. É o que vai permitir eu permanecer ou não dentro daquele estado ruim, né? Como eu estou lidando com aquela situação, né? E isso é muito louco, que você pode estar no momento mais desafiador da sua vida e você tem muitos mecanismos para elevar a sua vibração e de dar uma melhorada naquela situação que não está tão boa. E tudo depende também do seu óculos. Qual é o óculos que você está enxergando na vida? Qual é a maneira que você está se portando frente às dificuldades, né? Porque, assim, para uma pessoa que está doente, com uma situação delicada, aquilo lá para ela pode soar como mais um desafio e que ela vai superar. E aí você vê uma pessoa que está com uma gripe e está morrendo, né? Como que você vê, as duas pessoas enxergam a vida com uma outra perspectiva. Eu falo que é sempre tirar a sua lente do pessimismo e colocar uma lente diferente para você enxergar as situações. E que muitas vezes os relacionamentos também acabam tendo que colocar essa lente e enxergar possibilidades, enxergar que você merece amar e ser amado. Porque assim, eu encontro pessoas que não sabem nem o que querem da vida. Não sabe, fala assim, ai, você me ajuda porque eu não quero ficar sozinha. Ah, ajudo. O que você quer de um relacionamento? Ah, não sei. Aí eu falo, tá, mas se você não sabe nem o que você quer, quem dirá? Qualquer coisa vai servir. Qualquer coisa serve, exatamente. Né? Então, assim, saber onde você quer chegar na sua vida, é saber se você tem algo que você precisa melhorar, ir atrás. Eu acho que, assim, tem muita gente eu acho que reclama. Planejamento, né? Por mais que pareça, sei lá, pode parecer um pouco piegas falar, mas é uma das coisas que eu uso também, é uma ferramenta que eu uso e eu faço todas as mentes usar, né? Até a própria lista de autoimagem começa assim, né? Como é que eu quero ser vista? Como que eu quero ser notada? Como eu quero ser tratada? Eu faço uma técnica também que é reprogramação mental, né? Eu uso bastante reprogramação mental e eu faço a pessoa se enxergar como ela quer, né? Então eu sempre faço a atividade do espelho para ela se ver, né? E pensar, tá, eu tô aqui hoje, mas aonde que eu quero chegar? Onde eu quero chegar, né? Por mais que pareça um sonho, que aí tem gente que fala, gente, mas é absurdo. Absurdo, mas coloca ali e começa a quebrar isso, né? Do tipo, o que eu posso fazer hoje
que estaria correspondente a isso, né? E aí eu brinco justamente, como eu vou me arrumar hoje para a pessoa que eu quero ser lá na frente? Exatamente. Como é que eu vou me E arrumar aí que é o lance para, ali. de repente, encontrar a pessoa que eu quero que esteja do meu lado, né? Como é que eu vou estar? Mas antes disso, para outra pessoa, faça por você mesma. Porque, Exatamente. né? Porque tudo bem se você não tem. Que nem eu sempre brinco com as minhas alunas, né? Eu falo assim: vai mostrando para o universo que você já está preparada para encontrar alguém, que você sente que essa pessoa já está próxima. Já é uma maneira de você exercer o próprio merecimento, Exato. né? Você mostrar. Eu sempre falo, coloca uma lingerie bonita, coloca um pijama bonito, né? Joga fora aquele monte de tralha que você tem, doa para uma pessoa que precisa. Porque às vezes a gente guarda tanta coisa que nem usa mais, né? E aí tá lá parada, aquela energia parada. Poxa vida, renova. Ou vai em um brechó que compra e compra coisa nova, né? Mas E renova. aprenda a usar, porque a pessoa fica muito presa a isso, a questão ai, não posso gastar, agora não dá. Mas quando você aprende o que funciona para você, e eu falo muito isso, às vezes a mesma peça que você de repente está num lugar completamente despojado, completamente à vontade, aquela peça com outros acessórios, com outra composição, você vai para um lugar mais sofisticado. Tudo é uma questão de você aprender, né? As pessoas só aprenderam a se vestir para cobrir o corpo. As pessoas não aprenderam a se vestir estrategicamente para abrir portas, né? Isso normalmente é mais pensado em pessoas que de repente até têm de fato possibilidades. Só que isso está no alcance de todo mundo. Só não usa quem não quer. Só não vai atrás disso quem não quer. E isso faz toda a diferença. Sim. Né? Até dentro dessa composição visual, eu sempre falo, você só tem 7% da chance de fala. Será que, por exemplo, eu e a Rê não nos conhecemos ainda pessoalmente? Né? Mas será que se não fosse uma imagem, um comportamento, toda uma composição, tanto minha quanto a dela, teríamos essa conexão de fala hoje? Não. Né? Sim. Então, a gente só tem 7%, por mais que a gente fala bastante, mas a fala corresponde a 7% da comunicação. Ou seja, se eu não estiver com uma vestimenta adequada, condizente aonde eu estou, aonde eu quero, de repente, aparecer, onde eu quero ter a chance de fala, onde eu quero, de repente, obter clientes, fechar contratos, encontrar o crush, alguma coisa, se eu não tiver... Para a mulher que quer sair, assim. Porque, assim, hoje a gente fala muito da mulher elegante, né? Da mulher não vulgar. Enfim, existe uma roupa que transmite o que a mulher deseja ou que o homem deseja de um relacionamento? Existe a imagem estratégica, mas não existe uma receita simples que se encontra tipo no Google, sabe? A peça tal vai assim para tal lugar. Isso não existe e eu vou explicar o porquê. Porque você pode estar de calça jeans e estar muito elegante, como você pode colocar um tailleur e aquilo ali ser uma grande aberração, não ter nada elegante. Por quê? Porque não é só a questão roupa, peças, looks. Tudo aquilo tem que se conectar justamente ao que a gente começou a falar, a essência. A essência, ela está interligada ao quê? A assinatura de personalidade, o perfil comportamental. Então, não tem como
mesmo Cindy, você trabalha com a imagem, então você veste qualquer coisa e vai estar bem? Não. Qualquer coisa que corresponde à minha personalidade, ao meu perfil comportamental. Mas e E se aí, você mesmo acorda que... um dia com uma personalidade diferente? Não tem isso? Ah, sei lá, Não, hoje eu acordo. a personalidade da pessoa, ela não modifica. Tá. O que modifica é o perfil comportamental. Então, por exemplo, a personalidade da pessoa, ela é a mesma, a menos que ela tenha dupla personalidade, tá? Então, a gente pensa o seguinte, a personalidade é uma essência, ela não muda. Dentro da personalidade, ela tem a questão do perfil daquele dia, daquele ciclo, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma personalidade, a personalidade, para o pessoal entender, sabe aquelas siglas ISTJ, INTP, por exemplo, assim, introspectivo, agora eu não vou lembrar, tanto que até no meu perfil tem lá, na questão quem eu sou, tá lá, né? E aí, por exemplo, uma das coisas que todo mundo ri quando eu falo, gente, eu sou introspectiva, e todo mundo fala, não, você não é. Eu sou, Tá, só que eu aprendi a lidar com isso. Então, não tenho problema de fala. tá. E lógico, tem os outros elementos. Mas, por exemplo, eu não sou a pessoa que sai fazendo amizade em qualquer lugar que eu chego. Eu não sou essa pessoa, porque eu não sou extrovertida. Então é diferente. E isso está dentro da minha personalidade. Tá. Não está dentro do dia ou da semana. É. É a minha personalidade. Agora, o que que muda em mim? Então, por exemplo, eu estou num perfil comportamental, e aí tem vários nomes, né? Do tipo assim, eu tenho uma ferramenta que a gente fala que é meme, e cores, verde, vermelho, azul. Isso depende daquele grupo de características, inclusive das metas que eu tenho, ou de como eu estou, por exemplo, vou citar assim, o meme verde. Quando chega uma pessoa para eu fazer uma mentoria, a primeira ferramenta que usa é essa. Então, quando a pessoa responde lá as perguntas e eu olho, eu posso nunca ter falado com aquela pessoa e nem saber de onde ela saiu. Aí eu falo, você normalmente faz isso, isso e isso. E a pessoa olha e fala, como é que você sabe? Sabe? Você está dentro do perfil. Não. E aí eu citei, por exemplo, o meme verde, teve uma pessoa que chegou e a gente fez, olhei, aí eu falei Olha, assim, se você tiver... eu ganhei flores no meio da live. Ai, que gostoso, que delícia, eu não estou vendo, que pena. Acho que eu fiquei até vermelha. Eu tô aqui falando, de repente alguém batendo na porta. Aí eu falei, eita, Ai, que Ariadne deu lindo, flores pra mim. que Mas delícia. eu fiquei, acho que até vermelha agora. Perdi até o rumo de onde eu estava. O vermelho é das flores ou do vinho? Olha lá, hein? Olha, acho que o vermelho é dos dois, viu? Vou te falar. Ai, Mas então, e aí quando a pessoa, por exemplo, tá no meme verde, ela tava assim, a gente conversando, aí eu falei, se você tiver um pão, tiver você e outra pessoa, você dá o pão e fica sem. E ela olhou, aí ela falou assim, quando eu fui procurar o trabalho, né, até para melhorar, foi justamente porque eu cansei de ser meio que marionete na mão dos outros. uau. E ela falou, aí você me fala um negócio desse, e a gente, né, tá conversando pela segunda vez que ela veio, a gente fez uma reunião, fechou os tópicos lá, que ia ser trabalhado, e eu falei, agora você responde isso aqui para mim. E ela falou, como é que você sabe? Então, tem uma ferramenta que a gente consegue fazer essa verificação do perfil comportamental, então a gente sabe como é que a pessoa está agindo. Ah, E dentro da mentoria, uma das metas é justamente quando a pessoa chega dentro de um perfil, por exemplo, desse, é que quando vá concluir a mentoria, ela tenha, inclusive, mudado esse perfil. E é assim que acontece. Tanto que no final da mentoria é aplicado de novo. aí muda. E aí
a pessoa percebe, olha, eu falei, ó, agora você está no laranja. O que que é o laranja? É a pessoa que faz o que precisa fazer. É a pessoa que já sabe dizer não. A pessoa diz o não, né? Ela começa a pôr os limites. Entendeu? Ah, a pessoa está no meme vermelho. Quem é o meme vermelho? Normalmente, as empresas, para quando vai escolher quem, né, ou quando tem a questão quem é o CEO da empresa, ele é um meme vermelho, é o sangue no olho. Ele precisa ter aquele perfil comportamental, senão ele não alcança o que ele precisa. Né? Aí põe um meme verde lá, o que que dá? Acaba com tudo. Então, tudo isso corresponde também. Quando você vai escolher uma roupa, e aí você fala, mas Cindy, por exemplo, calça jeans é calça jeans. Como que o meme vermelho vai comprar calça jeans e o meme verde? Vai comprar talvez a mesma calça jeans, mas a composição da imagem vai mudar. Ah, O que o meme vermelho tem segurança e autoridade para usar, o meme verde não tem, não sustenta. Entendeu? Por ele não vai isso que se não tem segurar. uma questão de falar assim, ó, você quer sair para tal coisa, então usa um casaquinho ou usa uma encharpe. Não dá. A pessoa vai usar o que ela consegue sustentar e transmitir segurança, porque quando não é transmitida uma segurança, aquele vai causar um ruído, né, o que a gente chama ruído de imagem, ou seja, a pessoa vai estar desconecta. Ao invés dela receber, que nem você, olha, recebi um elogio, né, e a pessoa nem foi uma mudança interna, mas aquilo reverberou na sua escolha, inclusive, de arrumar o cabelo, de escolher o look, tudo isso vai interferir, tudo isso vai aparecer. Mas se fosse falar assim, de repente pega essas coisas, essas dicas práticas que tem por aí afora, né? Ah, você quer isso, vai de tal, ah, coloca isso, tal. Não vai conectar, por quê? Porque tem que ser sustentável, né? Então, uma pessoa muito divertida, ela colocar uma roupa com uma estrutura muito reta, né? Um tecido plano, aquilo vai transmitir uma rigidez, uma inflexibilidade que não é dela. Ela é divertida, então ela consegue sustentar cores diversas, né? Uma criatividade, um corte da roupa, uma desigualdade, às vezes, né? Na questão de tudo isso, tecido mais fluido, aquela questão mais brincalhona, né? Divertida mesmo. Mas Então, tudo isso é transmitido, e é isso que a gente fala que é a sua assinatura de estilo. tá. Quando você junta todas essas características, quando você aprende, né? E aí isso é muito E autoconhecimento, você para você no se decorrer expressar. da vida, né? A gente tem várias assinaturas na vida, não tem? A gente passa exatamente como a questão de tantas outras situações, até de perfis comportamentais, a gente passa por todos os estilos. Eu não concordo quando alguém fala assim, você tem um único estilo e ele é assim pronto. Não, você tem uma única Sim. essência. E a tua essência, por exemplo, vamos brincar assim, todo mundo amanhã vai para o evento e aí o traje é esportivo. Você vai perceber que tem pessoas que vai usar o tênis reto, tem pessoas que vai usar um tênis mais chamativo, tem pessoas, vai ter inúmeras correspondências que vai ser transferida àquele estilo esportivo, Uhum. tá? E aí você fala assim, agora a gente vai ter um evento e vamos fazer uma festa estilo romântico. Mesmo dentro do estilo romântico, cada um vai imprimir a sua assinatura de essência. Como é que eu uso o estilo romântico? Sim. Entendeu? Ah, dentro do estilo romântico eu gosto bastante de renda, mas eu não gosto do vestido rodadinho. Então eu vou adaptar. E é assim que a gente mostra um estilo. Por isso que a ideia, às vezes, de copiar, sabe? Ah, se arrume comigo e se inspire no meu look. Isso não dá certo. Isso faz Você você pode ali. usar, É uma brincadeira, você passa um tempo. Mas usar como inspiração.
por Então, exemplo, vai, você vê alguma coisa que você acha bonita no outro, né? Mas você coloca em você e não fica legal. Aí, beleza. exatamente por isso. Aí agora você pode pegar aquilo que tem no outro, colocar em você e falar: caraca, ficou legal. Assim eu acho que funciona, Então, né? o que acontece? Quando você se conhece, você sabe se inspirar. Vamos falar uma coisa boba? Eu tô com um batom nude, só que ele tem um subtom que tá dentro da minha cartela. Ele é quente. Então, ele tem um toque alaranjado. Ele tem uma cor mais terrosa. É um nude, mas ele puxa para um tom mais terroso. Tá. Aí, assim, nude é tudo igual, e olha que é uma coisa simples, nude é tudo igual? Não, tem nude que é frio, tem nude que é quente, tem nude mais alaranjado, tem nude mais rosado, e aí você pode se inspirar e falar, ai, adorei a Cindy de batom nude, eu vou usar um nude, mas peraí, eu tenho o mesmo subtom da Cindy? Eu tenho o lábio no volume que ela tem? Será que vai imprimir isso em mim? Qual é o efeito? Sabe aquela coisa de você chegar no cabeleireiro com a revista, com uma foto e falar, eu quero isso aqui. Sim. Aí não tem nada a ver com o seu rosto, fica horrível. Só que assim, aí aquela foto é de alguém, por exemplo, com um rosto quadrado. E aí vou eu lá, eu tenho um rosto oval. Então, Sim. assim, a coisa já não vai ficar certa. Se o cabeleireiro conhecer técnicas visagistas, ele ainda vai conseguir fazer uma adaptação do corte para aquele tipo de rosto. Só que aí tem outro porém. Ali na imagem, a pessoa tem um cabelo fino, e aí, de repente, eu tenho cabelo grosso, ou vice-versa. A textura do meu cabelo, o volume do meu cabelo, a ondulação, tudo isso vai interferir. Então, essa questão, às vezes, de você se inspirar, e aí falando muito nessa questão imagem, quando a gente vai em cabeleireiro, se os cabeleireiros estudassem esse outro lado e pensassem justamente nessa questão inconsciente, às vezes você mostra uma foto e fala assim, eu quero esse cabelo. Não é o cabelo que você quer. Você quer aquela essência que está sendo transmitida, de poder, ou de acolhimento, sabe? Ou de romantismo, ou de sensualidade. Ah, Só que não fica claro nem para gente, por exemplo, no decorrer, naquela questão, na correria do dia a dia, o que você você bate o olho num look, numa imagem, num artista, numa blogueira, e você não captou exatamente, voltando àquela questão do elogio. A pessoa olha e fala, não sei se foi seu cabelo, você fez a sobrancelha? E às vezes você não fez nada. é, Você só está muito bem aquele dia, empoderada, feliz, e aí aquilo ali mostrou. E a pessoa fala, gente, é aquele look da Rê, olha como ela tá hoje, entendeu? Eu quero aquele look, porque eu também quero estar poderosa igual a Rê. E é isso. é, Nada mais é do que você tá lá dentro e aquilo foi transmitido. Ou mesmo numa foto, de uma imagem, primeiro que tem todo um esquema, né? Qual é a intenção da imagem? Qual estratégia eu vou usar para causar o que eu quero? Dentro dessa questão de mídia, né? De tudo isso, tem um profissional, sim, de imagem, porém com uma especialização, às vezes, em produção de moda e todo o resto, já justamente. passa. Ah, então, ó, tem que tirar foto, por exemplo, dessa blusa. Essa blusa tem que ser o objeto de desejo. Então, tem toda uma estratégia por trás para que as pessoas falem, eu quero aquela blusa. E você não entendeu o porquê, mas por quê? Foi feito desta maneira. A luz bateu naquela blusa, a colocação, né, o ombro foi colocado numa posição para mostrar um poder para refletir a blusa. O cabelo foi arrumado, mas para a blusa ser o destaque. Então tem todo esse jogo de intenções, de tudo mais.
que, lógico, no dia a dia você vai falar, gente, como é que eu vou aprender isso? Você não vai aprender tudo isso, não é uma questão que vai ser usada assim, tudo tem um porquê. Aham. Né? Então, não, até o fotógrafo sabe a posição para alguma coisa nesse sentido. Né? Quando você vai tirar foto, o seu melhor ângulo, tudo isso é estudado. Né? Qual é a intenção dessa foto? Ah, eu quero parecer mais magra, eu quero parecer mais alta, eu quero ser mais imponente. Então tem uma pose, tem toda uma estrutura ali para fazer o objetivo da imagem. E Tá. quando você trabalha a sua imagem, você começa a compreender quem você é em essência. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se enxerga, né? E quanto mais você trabalha a sua autoconfiança, elevando sua autoestima e tudo mais, Merecimento. você consegue, num pequeno olhar, às vezes, captar, né? E falar, ah, eu quero aquele sapato, porque aquele sapato com a minha roupa tal vai me causar, eu quero me sentir assim. Então, você percebe isso rapidamente, mas isso é todo um estudo, né, um período que vai aprimorando, aprimorando. Vê, né? Igual o vinho que você vai bebendo vinho e vai percebendo, ó, esse tem mais tanino, esse daqui tem meia, olha, então é por isso que é macio, né? Isso, Muito. ele deve ter aveludado. É isso. Tá tudo baseado no seu autoconhecimento, né? Esse é o resumo de tudo. É o amor que você tem por você, é o que você se vê, é tudo essa questão interna. Eu tenho certeza que na sua mentoria você trabalha muito mais lá dentro para reverberar fora, né, do que de fora para dentro. Então, assim, Exatamente. é assim, muito parecido com o trabalho que eu faço, onde eu mostro para a pessoa que ela tem lá dentro que precisa ser mexido, quais são seus monstros, quais são suas crenças, quais são suas limitações em relação aos relacionamentos. E assim, e é tudo muito parecido, né? Querendo ou não, é o que a gente está mostrando para o outro, que está, na verdade, dentro da gente. Não adianta você ser a pessoa mais linda por fora e dentro tá toda podre, né? Aquela maçãzinha. Aquela pessoa fantasiada, né? Eu acho que é muito importante. Então, você oferecer algo verdadeiro, algo genuíno. Né? E tudo tem necessidade de aprimoramento. Né? Então, eu acho que isso é o que eu chamo de humildade confiante. Você até se reconhecer que você é boa, que você estudou. Então, né, voltando na questão, às vezes a ideia, né, como é que eu sei que eu estou dentro de uma síndrome de um impostor? Justamente você tem que buscar o aprimoramento por uma questão de evolução, por Exato. uma questão de melhora, por uma questão de eu quero oferecer um diferencial no mercado, ou na questão do relacionamento, eu quero ser melhor, né? Então você vai se autoaprimorar em todos os sentidos. Você vai buscar como é que eu vou melhorar, como é que eu vou fazer isso. Então, você não vai oferecer uma farsa, né? Você não vai ser uma pessoa fantasiada e de repente a coisa não é o que aparenta ser. Exato. Então, você tem que mexer, você tem que cutucar a ferida. Tem, não tem jeito, né? Você vai ter que, às vezes, tem que doer como nunca para não doer nunca mais. Tem coisa que é assim. E fala, Isso é um processo. como que eles fazem para adquirir o seu livro? Onde que ele está? Bom, meu livro está na Amazon, né? Quem quiser mais praticamente no meu perfil tem o link direto, mas se quiser abrir o site da Amazon, o nome é Sua Melhor Versão, o reflexo da sua essência. Né? É um livro que foi best-seller no lançamento e tá lá até, inclusive, bastante gente avaliou e colocou texto, gostaram, eu acho que vale a pena. É um livro curto, bem simples, é muito simples, até depois, né, como eu falei, a questão de livros, de aprimorar, às vezes a pessoa quer se aprofundar.
Dentro do clube de estilo, a pessoa tem acesso não só ao meu livro, esse, e tem outros e-books meus lá, que nem foi lançado na Amazon ainda, por exemplo, mas tem também muitos livros, o que eu citei do Como Ser Sobrenatural é um deles, e até você comentou, né, a lente que a gente usa, e aí não teve como eu não lembrar, e também está lá no clube. Eu li um livro, nossa, eu acho que eu devia ter em torno de 9 ou 10 anos, e foi um livro que marcou, um livro simples, que crianças realmente podem ler, mas que traz esse ensinamento justamente, né? A luneta mágica, são as 3 lunetas que a pessoa foi, né? A pessoa foi usando uma, a luneta da verdade, a luneta do amor, a luneta do bom senso, que é justamente essa questão, como é que a gente encara a vida, Legal, né? Tem bacana. tanto alto e baixo. E o Clube de Estilo é uma plataforma digital que a pessoa, né, adquire o acesso anual, então ela entra a hora que quer, ela baixa o livro que ela quer ler, ou ela segue o passo a passo, está tudo gravado lá, e essa plataforma também vai sendo nutrida de conteúdo, né, esporadicamente, como eu falei, de repente eu recebo uma mentira que ela precisa de uma técnica para ressignificar algo que ainda não tem lá. Tem lá síndrome do impostor, merecimento, ressignificação de outras crenças, lista de autoimagem, tem DISC, tem o espiral, que é o que eu falei, que tem a questão dos memes, né, as cores, mas de repente eu percebo uma necessidade que ainda nem tem, eu nem tenho gravada. Então eu gravo, né, sem, lógico, sem expor a mentir, e entrego para a Menti, ela como, né, bonificação, ela também tem acesso ao clube, e fica lá no clube para as outras que vai chegando também ter aquilo. Então, é uma plataforma viva, né, que está sendo nutrida o tempo todo com conteúdo, com palestra, com, enfim, com muita coisa que tem lá e ajuda muito dentro do autoconhecimento, dentro dessa busca da melhor versão em todos os sentidos. Adorei nosso papo. Olha só, a gente já até passou Foi aqui. muito bom, muito Vou bom. conversar com você. Gratidão por isso, por esse momento. E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, eu vou deixar salva essa live e vou colocar lá o seu arroba para quem quiser te conhecer melhor. Tá bom? Tá Minha linda, ok. muito Marca lá para ficar no meu perfil também, Rê, por favor. Marca como parceira da. sim. E todos fiquem muito à vontade, se quiser chamar no direct, fica à vontade. Eu sempre respondo todo mundo e é sempre um prazer, né? Receber gente nova, saber aí se valeu a pena, ou se ficou alguma dúvida, também vou ter o maior prazer em, de repente, trazer algum outro conteúdo. A gente volta em live de novo e bate outro papo, que é sempre muito bom. E agradeço pelo convite, foi uma delícia. Muito obrigada, gente. Boa noite. Sextou com a Rê, encerra aqui. Gratidão, gente. Beijo. Tchau, 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 Si. beijo.